X-Men Volume 1, o terceiro volume da coleção clássica Marvel, que como muita gente já deve estar ciente, ele busca relançar as primeiras edições que a Marvel trouxe aí dos principais títulos, dos principais grupos de heróis, desde o volume 1. Esse aqui ele traz X-Men de 1 a 5, que foi lançado originalmente em 1963. A coisa que eu acho aí mais que chamou a atenção nesse primeiro volume é que, diferente do Homem-Aranha e do Quarteto Fantástico, aqui os X-Men, logo na primeira edição, a gente vê o surgimento do personagem que seria considerado, por muito tempo, o maior antagonista dos X-Men e um dos maiores vilões do universo de super-heróis, que, é claro, é o Magneto. O Magneto aparece logo na primeira edição como a primeira ameaça que os X-Men enfrentam, e já trazendo a divergência de pensamentos que ele e o professor Xavier têm. Os dois eles buscam a ideia de fazer os mutantes terem um lugar para viver, só que utilizam métodos bastante diferentes, e isso fica claro desde a primeira edição. O que é bastante diferente do que aconteceu com o Homem-Aranha, cujo primeiro vilão foi... Pô, pior que eu esqueci qual foi o primeiro vilão do Homem-Aranha. Eu mencionei lá no vídeo do Homem-Aranha. E do Quarteto Fantástico, que seria o Topeira, que ele aparece na primeira edição, enquanto que um dos maiores vilões do Quarteto Fantástico, que é o Dr. Doom, ele só aparece na quinta edição. E do Homem-Aranha, se a gente considerar o, o Duende Verde como o maior vilão dele, ele sequer aparece naquele primeiro volume, enquanto aqui os X-Men, o Magneto, ele já está desde a primeira edição. Mas não só isso. Enquanto em Homem-Aranha e Quarteto Fantástico, os vilões eles só aparecem uma vez, para não aparecer mais nas primeiras edições, eles viriam só ter uma segunda participação posteriormente nessas revistas, ou então aparecer na revista de outro super-herói, como foi o caso do Dr. Doom, que ele surge como vilão do Quarteto Fantástico, e mais tarde ele aparece nas edições do Homem-Aranha, que inclusive o Quarteto Fantástico também chega a aparecer lá. Aqui nos X-Men, o Magneto ele aparece em 3 edições. Okay? Das 5 que tem aqui, ele aparece em mais da metade. E junto com ele, não só tem a aparição dele sozinho, como ele já cria a Irmandade de Mutantes, que seria um grupo de mutantes inimigo dos X-Men e que introduz personagens que ficaram bem clássicos também nos quadrinhos, que seriam principalmente o Mercúrio e a Feiticeira Escarlate, que aí ganhou a série com Visão, então é uma personagem que veio a ter bastante brilho dentro da Marvel. O Mercúrio, eu acho que depois de um tempo ele ficou meio apagado. Enquanto que os outros membros da Irmandade Mutantes, que é o Mestre Mental e o Groxo, eles têm sua participação no universo dos X-Men, mas não chegam a ser tão relevantes assim no grande esquema da Marvel, nada do tipo. Outros personagens que aparecem, vou passar aleatoriamente aqui as imagens e talvez mostre eles ou não, são o Glob, aqui o Glob, que é o terceiro vilão que os X-Men enfrentam, e anterior a ele, o segundo vilão que eles enfrentam é o Vanisher, que é um mutante com o poder de ficar se teletransportando, e os X-Men precisam da ajuda do professor Xavier para derrotar ele. E assim, um amigo meu chegou a falar que não tinha interesse em comprar essas revistas dos X-Men, porque as mais relevantes mesmo eram do Homem-Aranha e do Quarteto Fantástico, que tinham uma maior qualidade e maior importância para a Marvel nesse início aqui, lá na década de 60. E isso até pode ser verdade, porque os X-Men só começam a ganhar uma grande relevância lá na fase do Chris Claremont, já perto dos anos 80. Mas com o material que eu li até agora, a Homem-Aranha 1, a Quarteto Fantástico 1, a X-Men foi o que eu achei mais bem escrita, e não só bem escrita no sentido das suas edições únicas, mas por já trazer uma noção de uma ideia de histórias que se continuam de uma edição para outra, coisa que ainda não foi utilizada nem no Homem-Aranha e nem no Quarteto Fantástico, e que veio a ser, na verdade, o grande padrão da indústria, né? Sair desse modelo de uma edição, uma ameaça, e já que da 4 para 5 você vê que tem uma história que é mais ou menos contínua, que já pega as consequências da edição 4, com o professor Xavier ele fica meio que fica em coma por algum tempo, e os X-Men seguindo atrás do Magneto depois de ter
depois de ter afastado ele de um país que ele havia dominado com a ajuda dos poderes da Irmandade dos Mutantes. E outra coisa é que eu achei o grupo dos X-Men muito bem escrito. A dinâmica deles eu achei muito mais interessante, muito melhor desenvolvida do que foi o Quarteto Fantástico. A personalidade deles é bem distinta e a forma deles interagirem entre si é bem interessante mesmo. Não só entre si, como também com o Professor Xavier, que é o grande mentor deles e eu acho que é uma grande diferenciação em relação ao que era no Quarteto Fantástico. Que todos os personagens, de certa forma, estão em certo pé de igualdade. Mas aqui não, tem os alunos, que todos eles com personalidades bem distintas, e o pessoal se esforça para tornar o Fera diferente do Coisa, já que o Coisa... eles fazem o mesmo arquétipo de um personagem meio monstruoso, né? O Fera tem isso de que ele tem um aspecto simiesco. Para quem não conhece das origens dos X-Men, o Fera não era aquele primata azulado e nem o felino azulado que ele virou na fase do Grant Morrison, mas era uma pessoa com aspecto mais ou menos normal, só que com alguns detalhes meio de símio, como esses pés dele, a forma como ele anda, os braços alongados e tudo mais. No entanto, ele era uma pessoa, tinha um aspecto muito mais normal do que ele viria a ter. E aqui logo estabelece o Fera não como um cara brutalhado, mas como um cara que gosta de ler, um cientista. Não, aqui ele não é apresentado na verdade como um cientista, mas sim um estudioso, uma pessoa que gosta de ler, uma pessoa que tem um refinamento intelectual, digamos assim, o que o diferencia muito do Coisa que é apresentado nas páginas do Quarteto Fantástico nessa fase, e na verdade do que o Coisa sempre foi no Quarteto Fantástico. Uma coisa que eu tenho muito a criticar aqui é a participação da Jean Grey. Na verdade, foi sentimentos mistos que eu fiquei. A Jean Grey ela surge logo na primeira edição. A escola dos X-Men só tem homens, inicialmente, né? Já estudavam lá o Ciclope, não, aqui é o Homem de Gelo, o Ciclope, o Fera, o Homem de Gelo e o Anjo. E ainda logo na primeira edição, a Jean Grey chega com uma nova mutante para estudar na escola. E, no entanto, ela fica com uma pegada meio Smurfette, sabe? Todos os personagens masculinos e só de personagem feminino. E isso logo fica claro quando eles ficam todos meio que caídos por ela, apaixonados por ela. E é bem tosco mesmo. Esse lado da Jean Grey aqui é bem bizarrinho, é bem chatinho. Tem até alguns momentos em que ela se mostra assim, não preciso de ajuda de vocês, eu tenho meus poderes. E aí mostra aqui o que eu posso fazer aqui. Aí usa lá os poderes dela e tudo mais. E eu até achei legal ver esses momentos. No entanto, em vários outros, ela é apresentada um pouco como uma donzela em perigo, e que não é legal de se ler hoje em dia. Na época, isso acabava sendo muito mais presente, mas não é o tipo de coisa que é legal ver hoje em dia, e envelheceu muito mal, né? Esse tipo de coisa, de preferência, não era para ter existido, esse tipo de tratamento com a personagem. E fica ainda mais bizarro se você pensar que até o Professor Xavier era apaixonado por Jean Grey. Ele chega em um momento, um balão de pensamento, e ele fala, se eu pudesse falar pra você o que eu realmente sinto, mas não é certo, porque eu sou professor e você não sei o que, não sei o que. Então, é um lance bem bizarro. Por outro lado, fica claro desde o início que o par romântico dela é com o Ciclope e não com os outros personagens. Mas eu acho que até nessa questão da disputa dos personagens alunos por ela, o roteirista consegue usar para diferenciar um pouco a personalidade de cada um. Fica bem nítido como o Anjo é todo arrogante, se acha, como o Homem de Gelo é bem zoeiro, às vezes bem crianção mesmo, até de um jeito que eu acho que nem um Tocha Humana é nas páginas do Quarteto Fantástico, como o Fera é meio erudito, e como o Ciclope é aquele cara meio fechado, meio reservado, bastante sério. Então eu acho que, até desse aspecto bem ruim, o roteirista conseguiu trazer uma espécie de, como posso dizer, de desenvolvimento dos personagens, embora nem de longe seja o ideal. Mas, enfim, eu acho que dessas HQs, as primeiras que foram lançadas nessa série da Marvel clássica, essa foi a que eu achei mais gostosa da leitura, e talvez a que eu mais senti que seja próxima das HQs de hoje em dia, embora não seja exatamente isso, mas seja apenas em relação às outras que foram apresentadas até agora. E como sempre, gostei bastante de como as cores
como a cor dessas páginas, essas cores mais antigas, ficaram muito bem nesse papel que a Panini usou. E eu continuo dizendo que essa é a publicação que a Panini tem lançado, que eu acho mais interessante, e eu espero que ela continue por bastante tempo lançando essa proposta aqui de trazer histórias clássicas dos personagens, porque serve até de um estudo para você ver como foi a evolução da Marvel e, consequentemente, de uma parcela significativa dos quadrinhos de super-herói. Atualmente a Panini disse que vai lançar 60 edições, que vai ter de umas 10 revistas diferentes. Tem aqui no final uma lista: Homem-Aranha, Quarteto Fantástico, X-Men, Vingadores, Hulk, Demolidor, Capitão América, Homem de Ferro e Thor. Acho que são 9. Vão ser 60 edições divididas entre esses títulos. E na Panini Espanha já lançou, se eu não me engano, 240. Então, se essa coleção fizer sucesso aqui no Brasil, ela vai ter aí um fôlego para estar continuando por realmente uma grande quantidade de edições, o que eu fico muito feliz. Então, espero que tenham gostado desse meu vídeo. Eu acho que até ficou um pouco menor do que os outros, o que é bom porque os outros ficaram bem grandes. E eu vou seguir aí trazendo vídeos desses títulos aqui que a Panini está lançando. O próximo vai ser o primeiro título dos Vingadores. E logo em seguida vai vir Hulk e Demolidor, que já chegou aqui em casa, não está aqui por perto, senão eu mostrava. Até eventualmente chegar Capitão América, Homem de Ferro, Thor, que é o 9º. E no 10º já começa a virar e a trazer as segundas edições das revistas desses personagens, com Homem-Aranha 2 e Quarteto Fantásticos 2. Mas espero que estejam gostando desses meus vídeos, acompanhando essa coleção clássica Marvel. Eu estou um pouquinho atrasado, mas eu quero estar ficando em dia aí. Eu estou com muita HQ atrasado, não só para postar, coisa que eu gravei há meses atrás, como para gravar também, que eu li um monte de coisa e ainda não gravei. Mas, eventualmente, eu vou estar conseguindo ficar em dia. E vou ficando por aqui, e até o próximo vídeo.